E volta aqui com o Pedro Duran, porque isso também envolve muito da discussão sobre o protagonismo que a Polícia Militar tem ganhado e o empoderamento tanto da gestão aqui de Tarcísio de Freitas e São Paulo, mas também a gestão do Rio de Janeiro, os dois maiores estados, a gestão Cláudio Castro também com algumas questões envolvendo ali Polícia Militar. Por isso o Pedro Duran está aqui com a gente para fazer um pouco dessa análise ali, um comparativo de dois governadores que colocam a segurança como prioridade. É isso, Yuri. E você sabe que essa história surgiu porque eu venho acompanhando as decisões do Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, e do governador Tarcísio de Freitas, para empoderar a Polícia Militar, que está ganhando espaço, força, respaldo. E eu pensei, já vi esse filme antes, Yuri, porque foi o roteiro muito semelhante ao que aconteceu no Rio de Janeiro, sob a gestão de Cláudio Castro. E aí, por isso eu decidi trazer para quem acompanha o Brasil Meio Dia um panorama, um raio-x do que foi feito com a Polícia Militar nos dois estados para a gente perceber exatamente quais são as semelhanças. Na primeira tela, a gente vai ver, portanto, então, como é que os governadores empoderaram a Polícia Militar nos estados. Começando com Tarcísio de Freitas, ele aumentou no meio do ano passado o salário dos PMs em 20%, muito acima da inflação. Agora, nesta semana, está tentando distribuir 500 milhões de reais de bônus para os policiais militares. Aí, individualmente, isso deve superar 20 mil reais por oficial, a depender da patente, né? Até 20 mil reais. Ele trouxe para a PM softwares estrangeiros, como o First Mile, que é aquele que foi apontado... Detecta a localização do celular, não é isso? Isso, que é o que está naquele inquérito da Polícia Federal, da BIM paralela, né? E o termo circunstanciado, que nada mais é do que a autorização para que a Polícia Militar faça registro de pequenos delitos. E aí, com isso, empoderar a Polícia Militar. Que também causou uma controvérsia, defendido por policiais militares, pelas associações representativas, mas policiais civis e as suas respectivas organizações são mais críticos. Porque né? se vem perdendo poder para a PM, né? Sob Cláudio Castro, ele distribuiu 150% de gratificações nos salários para os policiais militares, implementou câmeras de reconhecimento facial, mais uma vez, investimento em tecnologia, que é importante lembrar que as câmeras foram bastante usadas no carnaval desse ano pelo governo do Rio de Janeiro. Deu para as polícias, para as equipes da Polícia Militar, kits antibarricadas que são usados para poder furar o bloqueio que traficantes impõem, especialmente na entrada e na subida de comunidades. E também equipou a corporação com mais de 1.000 semiblindados, veículos novos que foram trazidos para a PM do Rio de Janeiro. Na segunda tela, a gente vai mostrar uma outra faceta disso, que é como os governadores aumentaram o controle sobre a Polícia Militar. No caso de Tarcísio de Freitas, foram mais de 30 trocas no alto escalão, uma dança das cadeiras entre os coronéis ali, para de fato colocar gente que seja da confiança dele e do secretário de Segurança Pública. Mais alinhada ao secretário Guilherme Derrite. Né? No comando da corporação. E também o fortalecimento do Centro de Inteligência da Polícia Militar, que tem uma atuação, Yuri, de investigação mesmo, de apoiar o Ministério Público, a Polícia Civil e ajudar na investigação. Foi esse centro de inteligência que atuou, por exemplo, naquele caso envolvendo os contratos do setor de transportes aqui na cidade de São Paulo? Exatamente, a Operação Fim da Linha. Isso. Foi o CIPM que atuou com drones, com equipamentos de inteligência e tudo mais. Da parte de Cláudio Castro, a gente teve a recriação da Secretaria de Segurança Pública, que tinha sido extinta por Wilson Witzel, o antecessor dele. Cada polícia tinha a sua própria secretaria, né? A da Polícia Civil, a da Polícia Militar. E se reportavam diretamente ao governador. Ao criar o cargo de secretário de Segurança Pública, ele coloca mais um degrau, mais uma instância de resposta entre ele e as polícias, o que dá mais capacidade de controle do governador sobre a Polícia Militar. Mas também fez o fortalecimento do Centro Integrado de Comando e Controle. Na próxima tela, a gente vai ver agora a letalidade policial, que também aumentou, e essa é uma das críticas sobre os dois governos. No caso de Tarcísio de Freitas, a Operação Verão na Baixada Santista, 56 mortos, já é a segunda mais letal da história do Estado, só depois do massacre do Carandiru. E uma alta apontada pelo Ministério Público de 70% da letalidade policial no primeiro trimestre de 2024. No caso de Cláudio Castro, a gente teve 3 das 5 operações mais letais da história da polícia no Rio de Janeiro. Jacarezinho, 28 mortos, Vila Cruzeiro, 23 e Alemão, 17 mortos. Essa também é uma das críticas feitas aos governadores que estão sob o comando da PM e justamente por isso há uma preocupação de agentes externos olhando para isso, associações, entidades, a própria OAB, Ministério Público e
o Supremo Tribunal Federal. Na última tela a gente mostra exatamente como o Supremo tem agido para poder garantir essa vigilância da Polícia Militar nos dois estados. Aí mais perto de você, a gente tem a atuação recente agora do presidente do Supremo, ministro Luiz Barroso, com o acordo para a instalação de câmeras nas fardas, a despeito, inclusive, do que o Tarcísio, o Derrite diziam no começo do mandato, durante as eleições, que eram contra essa iniciativa. E no caso do Rio de Janeiro, o ministro Luiz Edson Fachin controlando a negociação para a instalação de um plano de diminuição da letalidade. Então, isso ajuda a gente a perceber como os governadores têm feito o mesmo roteiro, o mesmo movimento de fortalecimento da Polícia Militar e os impactos que são decorrentes disso, o que tem acontecido com a PM nesses dois estados. Isso ajuda, inclusive, a explicar um pouco dessa guerra entre Polícia Militar e crime organizado, no caso de São Paulo, mais localizada na Baixada Santista com o PCC, no caso do Rio de Janeiro, mais localizada na Baixada Fluminense e na Zona Oeste com a milícia e na região norte e central da capital fluminense com o tráfico de drogas, especialmente o Comando Vermelho, Yuri. Tá aí a apuração e essa análise bastante completa que o Pedro Duran faz dos dois estados com mais populosos e com duas polícias militares que têm essas realidades diferentes. Acho que vale só também fazer a ressalva, durante muitos anos a Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro foi a mais letal do país, mas perdeu este posto, entre aspas, perdeu, né? Porque a Polícia Militar da Bahia passou a se tornar a mais letal e talvez daqui a algum tempo a gente veja também essa situação tendo que incluir ali uma série de questões envolvendo o estado da Bahia e as suas políticas de segurança pública. Pedro Duran, obrigado pelas informações, pela análise bastante completa e todo esse quadro que deixou muito claro aí todas as informações trabalhadas.